Esse aqui Vai, é o de BK? ela vai ficar com o auricular e vai falar do meu pra gravação. Ah, então. Esse aqui é só BK. Ei, ô Fabiano, você tem que orientar o Wagner no que diz respeito aos cortes, porque ele tá na câmera solta, então eu imagino que ele deve ser detalhe pra você, né? Detalhes, pessoas, essas coisas. Orienta ele, viu, Wagner? Ô Fabiano, a Betânia pediu para já jogar imagens, tá? Do projetor, já entrar como valendo a partir de agora. Que lá embaixo também tem uma TV com os partidos, ok? Balança a cabeça aí.
bateria vai aguentar. Qual que é a urna que vai ser mostrada? A de Betim. Vai ser filmado o tempo todo. Cadê ela? Ali. Essa tem uma câmera ali e uma câmera ali na própria urna. Essa aqui também vai. Peraí, eu vou falar em 2 microfones, é isso? Eu vou falar nesse mesmo? Falar com o já faz o teste aí. Alô. Falar com ao contrário, ao contrário. É fora. Por que o senhor está com dois? Bom dia a todos. Meu nome é Roberta, eu sou juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral e, em nome do presidente Pedro Bernardes, eu cumprimento a todos os presentes, juízes eleitorais, promotores, delegado de Polícia Federal, perito, a Polícia Militar, senhores eleitores e servidores desta casa. Em primeiro lugar, é bom que se diga que esta auditoria ela é extraordinária, né? Porque como nós temos auditoria paralela no primeiro turno e no segundo turno, agora transformada em auditoria de urnas e de sistemas, esta auditoria foi convocada pelo presidente desta casa em razão das muitas reclamações havidas no primeiro turno e justamente para espancar, para afastar, para alijar qualquer dúvida sobre o sistema eletrônico de votação. Cabe-me, antes de tudo, esclarecer aos eleitores que porventura estejam presentes que a lisura do sistema eletrônico de votação, antes de tudo, interessa a nós, né? Porque antes de sermos juízes, de sermos servidores, nós somos cidadãos e somos eleitores. E tal qual vocês, também temos direito a um processo que seja legítimo e liso. No dia das eleições, o que se viu foi muita gente sem educação, muita gente aviltada e muita gente desrespeitando os mesários, que em 50% deles eram pessoas voluntárias. Então, eu quero dizer a todos que nós, servidores da Justiça Eleitoral, juízes e promotores, não temos cargo em comissão. Nós não dependemos de que Y ou X sejam eleitos para que nós possamos manter nossos empregos,
porque somos todos concursados. Então, se interessa a alguém que o processo seja legítimo, que o processo seja verdadeiro, interessa a nós, que pertencemos ao Poder Judiciário, a última trincheira, infelizmente, da esperança do brasileiro neste país. Então, foi imbuídos deste propósito de esclarecer a população e, sobretudo, convocá-la a conhecer o sistema, foi que nós promovemos no dia de hoje essa auditoria. Tudo, exatamente tudo, será feito às vistas de vocês para que, após, possam tirar as suas conclusões e criticar. E, sobretudo, contribuírem, porque é muito fácil a pessoa sentar no sofá da sua casa, no ar-condicionado, apertar o botão do WhatsApp e sair propagando as suas insatisfações. Mas, para criticar, é preciso que as pessoas conheçam. E é para isso que todos foram convidados. Direito de reclamar, todo mundo tem, inclusive nós que trabalhamos aqui. Mas nós, para criticarmos, é preciso conhecermos. E é essa oportunidade que o Tribunal Regional Eleitoral quis ofertar a todos. Agradeço, sobretudo, aqueles que atenderam os nossos chamados, né, que possam conhecer de perto e, a partir daí, votarem de uma forma mais tranquila no próximo domingo. Eu vou explicar aqui, a Raquel, que é a nossa secretária de informática, explicará posteriormente todo o acontecimento. Nós temos 3 urnas neste ambiente, uma de Santa Rita do Sapucaí, uma cidade localizada ao sul do estado, uma outra de Betim, né, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte, e uma outra de Belo Horizonte, especificamente localizada na Escola Estadual Bueno Brandão. Essas urnas, obviamente, registraram todos os votos, funcionaram perfeitamente no dia e expediram os seus boletins de urna, né? O boletim de urna é um extrato expedido pela urna, constando todos os votos que nela foram registrados durante todo o dia. Pois bem, a par desses boletins de urna, nossos servidores transcreveram para cédulas de papel todos aqueles votos. Obviamente, não sabíamos a ordem que o eleitor votou, mas o que eu quero explicar é assim: se candidato A teve 15 votos, temos 15 votos em cédulas de papel, B, 16 votos, e assim consequentemente. Depois, esses votos foram todos passados para a cédula de papel. As urnas foram zeradas, né? Já constavam os registros e elas foram zeradas. Hoje, vão ser retiradas das caixas para todo mundo ver, com os lacres, né? As urnas contêm vários lacres assinados pelo juiz eleitoral daquela sessão e também pelo promotor eleitoral. E vão ser digitados ao longo desse dia de hoje todos aqueles votos que estão agora na cédula de papel. Isto nós queremos mostrar para os eleitores, ao final, que todos os votos que foram retirados da urna, pelo boletim de urna, transcritos para o papel e novamente digitados na urna, correspondem um com o outro, né? Para afastar qualquer dúvida: meu voto foi anulado, eu não confirmei, meu voto foi desprezado. E eu gostaria até de salientar também que nós tivemos o cuidado de analisar todos os boletins de urna que foram expedidos daquelas sessões reclamadas, e não há dissonância, não há discrepância entre o número de eleitores e o número de votos registrados. Então, não houve, meu voto anulou, não contou meu voto e tal. Não existiu esta possibilidade. Agora, o voto nulo, ele existe aqui e ali, numa quantia que não foi excepcional, né, dentro da normalidade de todos os anos passados, e ele também é legítimo, né, porque o eleitor tem a possibilidade de votar nulo, então nós não podemos também desprezar. E, então, eu desejo uma boa participação a todos. Nós estamos abertos a todos os tipos de pergunta, a todos os tipos de crítica, e convido também quem quiser chamar, alguém que esqueceu, alguém que possa estar por aqui. Vai ser um prazer para esta casa esse trabalho do dia de hoje. Tá ótimo? Muito obrigada a todos. Raquel, eu gostaria que você explicasse o sistema. Acho que vem alguém para me ajudar aqui com o microfone. Eu vou colocar o outro. Esse aí já está, né? Já. Você vai pegar o outro aí, tá?
orelha. Dá licença. Você? Deixa eu... Não. Isso. Segura aqui para mim, Adriana. Atrás da orelha. Isso. Agora tá já. Isso. Agora só põe na frente aí, ó. Isso aqui, assim, só posiciona. Não, atrás tá confortável, tá bom? Tá bom. O que já Tá bom? Aqui na orelha? Isso. Põe no bolso esse aqui. Bom dia, senhores. Meu nome é Raquel Botelho, sou secretária de Tecnologia da Informação. É um prazer e uma oportunidade estarmos aqui. Eu costumo falar que o processo eleitoral é bonito demais da conta e as pessoas focam só na urna eletrônica. Então, acho que é uma oportunidade da gente mostrar isso, né? de tirar esse conhecimento só do tribunal. A urna eletrônica ela é um equipamento, como um computador, um telefone, né? A gente, quando compra um carro, um liquidificador, tudo tem a chance de dar problema. A urna eletrônica também tem, né? Por isso nós temos urnas de contingência, por isso nós fazemos substituições durante a eleição, mas pelos números, isso que eu acho importante a gente mostrar aqui, que os números são muito pequenos. Então, o processo é lindo demais. E essa oportunidade da gente estar aqui, eu queria que vocês pensassem muito, vocês vão ver no processo todo que não há problema, né? Vocês vão verificar isso. Agora, vamos trabalhar para evoluir. Essa é a nossa proposta. A Justiça Eleitoral ela está aberta desde o desenvolvimento do software. O TSE convoca a todos o tempo inteiro. Os tribunais eleitorais abrem as portas para todos o tempo inteiro. Vamos trabalhar como cidadãos para a gente evoluir o processo. Né? Não é à toa que a Justiça Eleitoral informatizou. O voto manual ele não tem ganho para ninguém. Né? Se vocês acham que a urna é possível fraudar, imagina o manual. Quem é que controla o manual? Então, eu acho que é hora da gente pensar como cidadão. Nós aqui todos somos eleitores antes de ser servidores. Nós todos temos as nossas opiniões como eleitores. Então, eu acho que é interessante a gente aproveitar a oportunidade para pensar isso. Durante essa eleição, a gente até já imaginava, essa eleição, nós estamos num momento social muito complicado, a gente já imaginava que teria problemas sociais como nós tivemos. Tivemos um ataque, como estamos tendo até hoje, né? Os candidatos mesmo estão pedindo o controle das fake news. O nosso sofrimento grande foi com fake news. Nós não tivemos problema técnico nenhum diferente do que foi nas outras eleições, nenhum. Pelo contrário, um estado com 853 municípios, nós finalizamos as eleições às 23 horas. Eu acho que isso é fantástico. Né? E nós temos que valorizar isso. Né? Não é porque outros países não fazem, apesar de muitos fazerem, né? A gente não quer enxergar isso, muitos fazem, mas é uma coisa maravilhosa demais. Então, nós já publicamos, tem na página do TRE, tem na página do TSE, de muitos regionais, já tem lá resposta para muitos boatos que surgiram. E a gente, à medida que vão surgindo novos boatos, nós estamos agindo dentro do possível, porque a rapidez das fake news é muito grande. Então, o que a gente consegue responder a tempo está tudo sendo publicado para vocês. Nós pegamos aqui 3 urnas eletrônicas. Uma de Betim, da zona 319, seção 380. Uma de Santa Rita do Sapucaí, zona 248, seção 28. Essas foram, nós tivemos pedidos oficiais de auditoria. E pegamos por amostragem uma de Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte é a capital, nós achamos que deveríamos ter uma de Belo Horizonte também. Eu vou passar uns dados aqui só para vocês terem noção de números. Nós temos em Minas Gerais 500.698.595 eleitores. Desses eleitores, 15.698.595 eleitores. Desse total, nós tivemos uma votação de 12.214.681. É um volume muito expressivo, né, gente?
Nós utilizamos para a eleição 53.721 urnas eletrônicas. Dessas 53.000 urnas eletrônicas, 489 foram substituídas. 1%. Ou seja, totalmente normal, não tem problema nenhum. A gente, quando compra um carro, não tem um que vem com problema? Então, não vejo problema nenhum. E esse percentual é o mesmo que tem tido nas últimas eleições. E, por outro lado, nós temos urnas de 2006, 2008, 2009, urnas muito antigas que já deveriam estar dando muito problema. Ou seja, está tudo funcionando, graças a Deus, muito bem. A Secretaria de Informática recebeu 943 ocorrências, boletim de ocorrência da Polícia Federal, Polícia Militar. 108 chamados de ouvidoria, sendo que desses 108, 53 apenas foram identificados como problemas de urna. Se nós pensarmos que tínhamos 12 milhões de eleitores, e nós tivemos aqui 0,0086% de ocorrência que chegou para a Secretaria de Informática. É um número também muito pequeno. Segura para mim, Charles. Desse número, dos problemas que nós encontramos, a maioria eram os mesmos. Nós ainda temos problema registrado em ata de cartório, mas os problemas que chegaram para a gente são os mesmos. Então, nós temos lá, a urna finalizou sem confirmação do voto do presidente. Isso que é importante vocês entenderem, que vocês vão ver aqui acontecer. O que acontece? A urna, e aí é o que eu falo, que a Justiça Eleitoral está sempre aberta a evoluir, eu acho que a gente tem que trabalhar isso junto. A gente viu que no uso nós temos melhoria a fazer. Então, a gente digita o código de deputado, ele faz aquele som sonoro confirmando. Digita o de senador, ele faz o som. Digita o de governador, faz o som. O de presidente é o último. Ele vem com a barra de gravando e o som é um som contínuo. Como mudou o tipo do som, houve a sensação de que aquilo não estava sendo gravado. Isso aí é perfeitamente, é simples da gente comprovar. Basta eu pegar o boletim de ocorrência, que é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos ver o registro dos votos que foram computados. O boletim de urna. Vocês vão ver que o comparecimento de eleitores naquela sessão é totalmente compatível com os votos registrados. E os votos que nós pegamos, o volume de voto nulo está muito pequeno. Agora, nós vimos também em alguns vídeos a pessoa digitando 17, gritando que o sistema não estava funcionando, que não estava gravando, e em cima estava escrito governador. É claro que se eu digitar no lugar errado, ele não vai reconhecer. E aí aquele voto, a hora que eu digito o número que não corresponde àquele cargo, aquilo vai dar nulo. Tá? Teve outra que digita o número 1 e aparece dados do PT. A gente, como o voto é sigiloso, nós não podemos estar lá junto com o eleitor visualizando aquele voto. Durante o processo eleitoral, nós fazemos diversos simulados, nós fazemos diversos testes. A gente, na véspera da eleição, nós fazemos o sorteio das urnas que vem para votação simultânea aqui. Esse sorteio é feito no sábado. Não há tempo hábil da gente simular qualquer coisa, da gente forjar alguma coisa. Essa urna vem com a Polícia Militar. Essa urna é a urna oficial que seria utilizada na eleição. Então, ela vem para cá no sábado, no domingo é feito esse procedimento. Se tivesse qualquer coisa errada, ele apareceria aqui. Há alguns anos nós estamos com a urna eletrônica. Nós nunca tivemos problema, e a hora que eu falo nós, é nós, Justiça Eleitoral. Nós nunca tivemos problema, nunca apareceu nenhum problema durante a votação paralela. Todas as denúncias que foram faladas até hoje, nós nunca tivemos nenhuma comprovação de problema nenhum. Tem um outro problema que fala, teve
um problema também, no final do processamento, hoje nós temos um volume muito grande de eleitores, um volume muito grande de candidatos. Essa eleição, inclusive, teve um volume maior do que as outras. Nós temos diversos sistemas na urna, nós temos assinatura digital, nós temos biometria, isso tudo é processado. Cada equipamento funciona de uma forma. A gente, às vezes, com o telefone celular, o telefone trava, a gente tem que desligar ele para ele funcionar de novo. O computador, quantas vezes a gente já falou, desliga que reseta que ele vai funcionar. Não é? Isso acontece. Até falam que é do Windows, né? Que é a lei do Windows, desliga que vai funcionar. A urna eletrônica é um computador. Agora, não precisava desligar a urna, não. Ela estava processando. E, às vezes, ela parava. Não é que ela parava. O tempo do processamento foi grande. E nós temos diversos modelos de urna com diversos tempos de processamento. Tá? Nós temos urnas de 2006, temos uma de 2015. Cada uma delas tem um tempo de processamento. Então, isso tudo faz diferença numa e outra. E mesmo a urna do mesmo modelo, uma pode comportar diferente da outra. Como um telefone comporta diferente do outro, um carro comporta diferente do outro. Né? Isso é totalmente normal. Não há problema nenhum. Isso tudo nós vamos verificar aqui. Né? Vocês estão aqui para ver. Para ver, e eu convido como cidadãos a participar junto conosco na evolução desse processo. Nós temos presentes aqui conosco o Ministério Público, a Polícia Federal, a OAB, partidos políticos, os juízes de Belo Horizonte, de Betim, estão aqui conosco. É importante a gente falar que nós estamos aqui com o perito de informática da Polícia Federal. Agradeço muito a sua participação, que sejam nossos parceiros na evolução desse processo, né? Em prol do país, em prol dessa nação que a gente quer que melhore, né? Que fique junto conosco para evoluir. Nós estamos aqui com os técnicos do TSE, tá? Francisco Desjardins e o Gladstone, que são especialistas na urna eletrônica e no software de urna eletrônica. O processo eleitoral ele é todo conduzido pelo TSE. Os TREs fazem a parte operacional. Os TREs não participam da confecção de software, da criação da urna. Tudo é com o TSE. Então, algumas questões nós respondemos com tranquilidade total, outras nós vamos pedir a nossa equipe do TSE para nos ajudar. Tá? Nós vamos começar, então, os procedimentos. É importante, gente, essas urnas que estão aqui são urnas oficiais, elas foram utilizadas no primeiro turno das eleições, elas estão com dados oficiais do primeiro turno. Assim que a gente tirar as urnas da caixa, vocês vão ver que elas estão com os lacres oficiais. Nós vamos realizar alguns procedimentos de auditoria. Tá? Tem alguns procedimentos padrão que eles nos mostram os candidatos que estão, os dados oficiais que estão na urna, nos mostram os sistemas oficiais, as assinaturas oficiais. Essa é uma auditoria padrão. Para a gente responder essas questões que foram colocadas, nós teríamos que fazer uma outra auditoria que é semelhante à votação paralela. Né? É o que a doutora Roberta explicou, que nós vamos digitar os votos aqui na mesma quantidade do boletim de urna. Então, o que vai acontecer? Na primeira fase de auditoria, nós vamos trabalhar com os dados oficiais que estão na urna. Acabou, comprovamos que está tudo ok, que os sistemas estão oficiais, que a assinatura está tudo correto, nós vamos para uma segunda etapa. Nós vamos guardar essa mídia oficial, que essa mídia tem que ser preservada durante a sessentena, né? Nós vamos preservar essa mídia e vamos dar uma nova carga na urna, para viabilizar essa nova digitação. A sessentena, acabou a eleição, essa urna ela fica preservada, isso faz parte da resolução das eleições. Tá? As urnas todas, no país inteiro, elas ficam preservadas até o dia durante 60 dias, até o dia 17 de janeiro de 2019, para eventuais auditorias. Então, qualquer um, partido político, eleitor, Ministério Público, qualquer um pode pedir auditoria a qualquer momento.
Então, as urnas ficam preservadas durante esse momento. Essas urnas, nós vamos, então, fazer o primeiro passo. Acabou, nós vamos reiniciar a urna, preparar com dados oficiais para uma nova digitação. Preciso de um copo d'água, você pega para mim? Uma nova digitação e vamos comparar os resultados. Os resultados têm que dar o mesmo. Tá? Acabou essa digitação. Nós vamos voltar com a urna para o estado inicial. Obrigada. Então, acabou a digitação, nós comparamos os resultados. Isso tudo vai ser registrado em ata, né? E nós vamos voltar com a urna para o estado inicial. Ela vai ser lacrada novamente, os juízes estão aqui. E ela vai ser colocada em sessentena. Essa urna não será utilizada para o segundo turno. Segundo turno, eles vão trabalhar. Nós já estamos em momento de carga para o segundo turno. O cartório vai utilizar uma urna de contingência para o segundo turno. Essas urnas ficam preservadas conosco. Tá bom? Então, nós vamos comer. Esse processo todo é filmado. Isso faz parte do procedimento, inclusive da votação paralela, porque é possível haver erro humano na digitação. Né? Então, numa votação paralela, se houvesse erro humano, a gente iria no filme para ver se a pessoa digitou errado. Então, é tudo filmado, nós vamos depois transmitir esse evento, vamos transmitir tudo. Os outros tribunais, nossos colegas, Goiás, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, acho que faz hoje também. Os outros já fizeram com maior sucesso, não teve problema nenhum. O nosso também, com certeza, será um sucesso. Né? E nós estamos aqui, qualquer questionamento, estamos abertos a qualquer dúvida. É importante... É importante lembrar também aos eleitores que a urna eletrônica ela não tem acesso à internet. Então, é inviolável a qualquer ataque de hackers, porque ela não se comunica com a internet. E que a linha de transmissão dos votos daquela urna para os computadores do TSE é feita em uma linha exclusiva, não aberta ao ambiente externo. Então, também inviolável a ataques de terceiros. E a última coisa que eu queria falar, que era para ter falado até no início, é que eu tenho costumado repetir, doutor Edson, que é o promotor eleitoral, está aqui, já me ouviu falar isso mais de uma vez, o Adriano também, é que o maior problema do nosso sistema eletrônico de votação foi o ministro Carlos Veloso, mineiro, que levou o nome de Minas Gerais à presidência do TSE, foi ter dito que a urna é tupiniquim. Porque se o ministro tivesse dito que a tecnologia era franco-alemã, ninguém duvidaria. Se tivesse dito que ela era belgo-chinesa, ela estaria sendo aplaudida. Mas o brasileiro, a autoestima está tão fragilizada que ele não tem confiança de que alguma coisa feita no país possa funcionar. Então, eu falo que o nosso problema não é de desconfiança, porque nós não podemos desconfiar daquilo que não conhecemos. E pouquíssimas pessoas conhecem o processo eleitoral da forma que ele acontece. Mas a gente duvida das pessoas, dos brasileiros e, portanto, do trabalho que é feito no Brasil. E como a Raquel colocou, 29 países, além do Brasil, utilizam o sistema eletrônico e corre por aí, de que isso é exclusivamente no Brasil, por que só aqui acontece isso? Então, é bom também que os senhores tenham esses dados até para repassá-los, né? Que não é exclusivo do Brasil, mas que, infelizmente, o fato de ela ser brasileira incute nos brasileiros a dúvida por um problema de autoestima. Muito obrigada. Tem um detalhe, gente, nisso que a doutora Roberta falou, que é importante. Existe muito questionamento em relação à transmissão do resultado. Lá no TSE eles alteram. Quando chega no TSE, o resultado já publicou há muito tempo. A urna eletrônica ela está na sessão eleitoral. É importante vocês prestarem atenção a partir de agora. Ela está lá na sessão eleitoral.
A eleição acaba ali, naquele momento. Naquele momento não tem internet. Ela não está ligada a nada. Acabou a eleição, o mesário imprime o boletim de urna. Naquele momento, ele torna pública aquela informação. Quando é eleição municipal, os partidos comemoram o resultado muito antes da Justiça Eleitoral receber o resultado. Naquele momento. Então, a hora que chega no TSE, o resultado já é público há muito tempo. Há muito tempo. E esses dados todos estão na internet disponíveis. Inclusive, os partidos pegam conosco esses dados, os partidos desenvolvem sistema próprio, utilizando esses dados, e batem esses dados. Os dados estão lá para qualquer um, a qualquer momento. E vocês vão ver que o que está na internet, o arquivo digitado na internet, é o mesmo que está no boletim de urna, que foi publicado lá às 5 horas da tarde, a hora que acabou a eleição. Então, não precisava nem transmitir para o TSE. Tá? É isso. Bem, então vamos dar sequência. Ô, gente, durante o dia nós vamos ter outros momentos de explicação, tá? Às 10h30, às 15 horas. E estamos aqui para qualquer dúvida. Tem alguém que perguntou para a Ana Márcia o porquê de ter sido intimado? Eu vou explicar, né? Porque eu... Vamos deixar só esse, porque eu... Tá muito ruim. Mas esse aqui é para registro. As pessoas que foram convidadas a estar aqui hoje são os promotores de justiça eleitoral daquelas duas urnas, né? Das 3 urnas, Belo Horizonte, Santa Rita do Sapucaí e Betim, os juízes também dessas respectivas zonas e os eleitores que lavraram o boletim de ocorrência das urnas selecionadas, né? Porque como o maior interessado em responder aquele boletim de ocorrência, eles foram intimados para essa finalidade, tá certo? Porque nós não teríamos como intimar 900 pessoas, por exemplo, ou na verdade são 306 reclamações de urna. Como o nosso ambiente não favorece, porque é pequeno e porque também poderia tumultuar, foram escolhidos, né, para estar aqui os eleitores das 3 sessões eleitorais, Betim, Santa Rita do Sapucaí e Belo Horizonte. Foi essa a razão da intimação dos senhores, tá? Para que, tendo reclamado, possam ter a resposta do TRE. Tá bom? Muito obrigada. A resposta vai acontecer agora, né, com a demonstração. Tá, não tem problema. A resposta vai acontecer agora com toda a demonstração do processo eletrônico. As urnas vão ser retiradas da caixa, zeradas, digitados todos os votos. Não, são 2 urnas, uma de Betim e uma de Santa Rita do Sapucaí, que os promotores eleitorais requereram auditoria por causa de supostos problemas, e uma de Belo Horizonte, que teve o maior número de reclamações. Aqui... Sim, todas essas 3 urnas aqui, elas foram utilizadas no dia 7 de outubro. Tá? Foram as urnas utilizadas pelos eleitores no dia 7 de outubro. Tá bom? Elas estão lacradas, nós vamos retirar agora os lacres, o flash, né, o card, e vamos repetir o processo de votação. Os votos que estão registrados no boletim de urna foram transcritos no papel e serão novamente digitados nelas. Tá bom? Tá ótimo. Fazer uma pergunta, porque no meu colégio Bento Brandão foi eu que chamei a polícia pessoalmente. E não era só a minha urna que estava fraudada. Pelo que eu entendi, parece que era o colégio inteiro. Só foi a minha urna que veio aqui para fazer a auditoria. Eu queria uma explicação do TRE. A primeira explicação que eu dou para a senhora é que nós não vimos nenhuma urna fraudada, né? Porque essa palavra que a senhora utilizou, nós não reconhecemos porque não teve perícia técnica ainda, e essa auditoria é justamente para essa finalidade, para saber se houve fraude ou não. E o segundo lugar é que era impossível nós trazermos todas as urnas, e isso é inclusive desnecessário, porque o sistema é único. É um só para o país inteiro.
E a senhora deve saber, sistema de informática ele não funciona numa e deixa de funcionar na outra. Então, o problema que teve, e se ele aconteceu na sessão da senhora, né, na sua urna, ele aconteceu em todas as demais, e, no entanto, é desnecessário fazer uma por uma, porque ele será acusado. É por amostragem. E ela foi votar antes de mim. Se ela lá no local. Sim. Tinha dado problema com ela na minha Sim. sessão. Então, nós vamos... Votar tarde. Sim. Deu problema. E a nossa urna não foi substituída. A urna... Tendo problema desde mas as urnas, elas não são substituídas por um problema que um eleitor fala, que o outro fala, porque os eleitores podem se confundir quanto a isso. Há um regimento, há um regulamento para a substituição de urnas, entendeu? E outra coisa, no Estado nós temos 45 mil urnas e 900 de contingência. Então, seria impossível, a cada reclamação de qualquer eleitor, uns responsáveis e outros não, que essas urnas fossem substituídas. E outra coisa, isso é até proibido, né? Porque senão ia ficar um negócio de substituir urna. Um achou, por exemplo, nós tivemos pessoas aqui, eu digitei o número da minha deputada e deu anulado, quero que substitua a urna. O senhor quer revelar quem era a sua deputada? Sim, era Joyce Hasselmann, mas ela é deputada em São Paulo. Então, se nós fôssemos substituir a urna por causa dessa reclamação, nós não podemos votar em deputado de outro estado aqui no nosso estado. Então, são muitas. Então, isso aqui é pura amostragem, garantindo aos eleitores que, se der problema na de Betim ou na de Santa, vai dar em todas, porque o sistema é único. Daria no Rio Grande do Sul, daria no Paraná. Isso é sempre por amostragem, porque é impossível a gente pegar uma por uma e desnecessário, porque o sistema é um só. Mas eu queria fazer uma reclamação, porque na hora eu pedi para fazer, eu gritei, falei, eu não consegui votar. A pessoa que estava com a... Deve ser o presidente da mesa, não sei. Eu falei, quero fazer o pessoal da fila, faz o boletim na ata, eu vou fazer. Ele pediu para mim sair da cabine na hora para continuar a votação. A presidente, não sei quem é, a responsável, estava no banheiro, voltou, fez a minha reclamação, e eu falei, quem que é o responsável de chamar a polícia? Eles me pediram para ir para o grupo de apoio, e o grupo de apoio foi menino, falando que era fake news. Olha só. Então, eu vou explicar para a senhora. A polícia e qualquer um dos membros das Forças Armadas, eles são proibidos de chegarem a 100 metros da sessão de votação. Tá? O que se recomenda é que o eleitor que tem alguma reclamação se dirija ao presidente da mesa, que é a autoridade máxima naquele local, além de o juiz eleitoral, para registrar a ocorrência. Basta que o registro seja ali em ata. Mas como as pessoas gostam de chamar a polícia, etc. e tal, poderão fazê-lo, mas do lado de fora da sessão, a fim de não tumultuar o trabalho. Porque há com isso tudo, e a sua insatisfação, e a outra, há um frenesi coletivo, que a gente chama de efeito manada, e isso pode contaminar o eleitor que esteja votando bem. E como votar é um direito sagrado, né, do cidadão, eu não posso impedir que o doutor Paulo faça, não posso impedir que Raquel faça, e é por isso que se recomenda. O eleitor tem todo o direito de procurar a Polícia Federal, vir à ouvidoria do TRE, o que não pode é impedir que a votação prossiga. E essa decisão cabe ao presidente da mesa, que é a autoridade ali. Tá bom? Muito obrigada, gente. Então, vamos começar os trabalhos. Nós vamos começar... Essa urna aqui é a urna de Betim, e todo o trabalho feito nela está sendo transmitido aqui de fora. Né? Nós temos uma câmera aqui e ele está sendo repetido ali no saguão. Quem estiver em pé e quiser sentar, fiquem à vontade, indo para lá, ou podem acompanhar aqui de perto mesmo. Vai lá, Wagner. Acho que você pode ficar aqui, né, Wagner? Lá de cá. Sim, por gentileza. Checar com o número de votos. Bom dia a todos. Posso começar? Não. Betânia, vocês estão conseguindo o microfone para ela. Está aí, vai. Aqui vai na câmera.
Doutor Roberto, dá licença. Nós precisamos dar início aos trabalhos, que vai ser iniciado agora, porque senão pode não dar tempo ao longo do dia de ser feito. Então, naquele local ali, vai ser descrita a situação que está sendo desenvolvida ali, o desembalamento da urna e a sequência de atos. Então, se desejarem, prestem atenção a ela, minha Valéria. Bom dia, meu nome é Valéria. Estou com duas colegas da Secretaria de Informática, Valéria também, e Adriana do outro lado. Cada uma de nós vai fazer o procedimento com a urna de sessão. Ele é perito da Polícia Federal e é eleitor também da Bueno Brandão, ele vai acompanhar de dentro. Bom dia. Então, nós vamos fazer os procedimentos com a urna. Num primeiro momento, a gente está seguindo um rito que foi orientado pelo TSE. Então, nós vamos fazer a mesma sequência de procedimentos nas 3 urnas. Eu vou dizendo o que vou fazendo e as minhas colegas vão me acompanhar. Esses procedimentos são orientações que nos foram passadas pelo TSE e se resumem em algumas etapas que são a verificação física dos lacres oficiais das urnas. Posteriormente, nós vamos fazer uma impressão dos resumos digitais, que chamamos de hashes, que são de arquivos estáticos da urna, aqueles arquivos que são instalados na urna, em todos os modelos e que não sofrem nenhuma modificação durante o processo de eleição. Depois nós vamos fazer a emissão de 2 vias do boletim de urna e de um arquivo que se chama RDV, que é onde os votos são registrados ao longo do dia e embaralhados ali para que não se quebre o sigilo do voto do eleitor. Depois desse momento da emissão das vias do BU e do arquivo de RDV, nós vamos fazer a conferência visual, uma espécie de checagem dos dados que vão sair do boletim emitido por essa urna, com o mesmo boletim de urna destas sessões publicados no site do TSE depois da totalização, para fazer o batimento de um com o outro. Depois nós vamos gravar o log, que é um outro arquivo que tem dentro da urna e que vai registrar todos os eventos durante o dia todo de votação, desde o momento em que a urna é ligada até o momento do seu encerramento. Então, tudo que acontece na urna, se um voto foi dado, se a urna foi desligada, esses eventos são registrados dentro desse arquivo que chama log, e ele vai ser gravado numa mídia, porque nós não vamos usar isso aqui agora, hoje, mas esse arquivo vai ser gravado porque, posteriormente, se as autoridades acharem que há necessidade de se confrontar os registros que ocorreram na urna com os depoimentos colhidos dos eleitores que fizeram as reclamações, ele vai ser utilizado. Depois nós vamos passar para uma segunda etapa, que é a retirada. Isso tudo vai ser feito com o que está na urna originalmente retornada da sessão. Então, da forma como ela foi lacrada na sessão e armazenada, guardada, ela está aqui hoje. Depois que nós fizermos esses primeiros procedimentos que eu descrevi, um técnico autorizado pela Justiça Eleitoral vai fazer a retirada das mídias, do flash interno da urna, onde tem o registro de todos os aplicativos e sistemas da urna, eles são gravados lá, e o flash externo, que é um backup, né, um backup do flash interno da urna, que também contém os mesmos dados que estão lá dentro da urna. Ele vai retirar, trocar essas mídias por mídias novas, para que, então, a gente possa passar para a digitação dos votos de acordo com o que foi anotado nas cédulas, que é o mesmo conteúdo do boletim de urna que saiu da urna. Alguma dúvida? A gente pode começar? Então, a primeira coisa é retirar, as minhas colegas também, a Valéria e a Adriana, vão fazer isso, quem quiser acompanhar nas células. Eu vou ficar aqui na célula de Betim, a Valéria na célula 3, que é de Santa Rita do Sapucaí, e a Adriana ali atrás na célula 1, que é de Belo Horizonte.
Então, nós vamos abrir a caixa da urna. Aqui dentro, nós temos um envelope que está em branco, ó, que está vazio, desculpa, ó, não tem nada dentro, porque nós vamos guardar aqui dentro todos os impressos que saírem dessa urna, os boletins, os hashes, para que eles depois possam ser conferidos. Nós temos um outro envelope aqui, dentro dessa urna, com material que veio da zona eleitoral. Então, a gente vai abrir para ver o que tem dentro. Aqui são os envelopes azuis que nós utilizamos para colocar os flashes originais das urnas. Então, no momento em que o técnico for retirar as mídias das urnas, elas vão ser colocadas aqui dentro para que não sejam extraviadas. Dentro de um envelope que já veio da zona eleitoral lacrado, nós temos um flash de votação, que é um flash de votação que só contém as fotos de candidatos, ele é vazio por enquanto, a gente chama de flash de votação para contingência, que ele vai ser colocado pelo técnico que vai retirar as mídias da urna para colocar as mídias novas para votação. O flash de carga, o que é esse flash? Esse flash é gerado na zona eleitoral e ele contém todos os arquivos e aplicativos e programas, né, que vão ser usados na urna no processo de votação. Ele tem dados de candidatos, exceto as fotos, mas ele tem os dados dos candidatos, dos partidos, das coligações, dos eleitores, da zona eleitoral. É esse flash, com todos esses dados, que a zona eleitoral utiliza na cerimônia de carga para colocar os dados dentro da urna. Então, eles vão ser inseridos dentro de cada urna por meio desse flash. Nós vamos precisar dele aqui, porque depois da votação que for feita com as cédulas, nós temos que dar uma nova carga nessa urna para deixá-la preparada de novo, limpando esses dados que foram simulados aqui, para voltar com as mídias originais, para que essa urna seja preservada do jeito que ela está aqui agora, nesse momento, que é como retornou da sessão eleitoral. A gente tem lacres assinados pelo juiz eleitoral da zona, porque depois essa urna vai precisar ser lacrada novamente, porque ela não pode ficar sem o lacre. Então, temos os lacres. Temos uma MR de resultado, uma mídia de votação, né, de resultado, que nós vamos usar. Ela também está sem nada, está só formatada. Nós vamos usar para gravar o resultado dessa digitação de votos que vai ser feita daqui a pouco. Aqui nós temos as mídias com os programas que nós vamos usar na urna agora, que é o verificador pré e pós-eleição. Dentro dessa mídia nós temos alguns aplicativos, um deles é o verificador pré e pós-eleição, que vai nos permitir imprimir o hash da urna, os resumos digitais, o boletim de urna também. E depois nós temos uma outra MR com um arquivo gravado, que se chama AVPart, que é um programa, um aplicativo desenvolvido também pelo TSE, que faz uma varredura na urna para verificar a autenticidade das assinaturas digitais de todos os programas que estão instalados nela. Então, quando a zona eleitoral prepara a urna para a eleição, os programas que ela instala ali dentro da urna são programas que foram lacrados lá no TSE e assinados digitalmente. Então, esses mesmos programas têm que ser aqueles que correspondem aos que o TSE publica na página dele. Então, esse aplicativo, ele serve justamente para se verificar se as assinaturas nos programas que estão dentro da urna são as mesmas dos programas lacrados no TSE. Depois nós temos 3 MRs aqui que também estão vazias, mas que, nas quais a gente vai gravar o log da urna.
O TSE orientou que fosse gravado em uma, mas a gente trouxe 3, caso seja necessário gravar mais de um. O log é aquele arquivo que eu contei mais cedo, que registra todos os eventos que ocorreram na urna durante a preparação até o final. Nós temos a cópia do extrato de carga. Isso aqui é um documento que sai da urna depois que a zona eleitoral prepara essa urna para a eleição. Esse documento, ele contém a identificação da urna, a identificação do flash de carga que a zona eleitoral usou para colocar os dados dentro da urna, as identificações da zona, da seção, do município ao qual pertence aquela urna, e um número grande que a gente chama de correspondência, que é um número gerado depois que os dados são inseminados dentro da urna. Esse número é que vai garantir que os resultados daquela urna são os mesmos, que os resultados que chegaram para a totalização são os mesmos que saíram da urna. Então, esse extrato de carga é importante porque ele traz esse dado de correspondência que associa aquela urna eletrônica preparada àquela sessão eleitoral específica. Nós vamos usar ele aqui daqui a pouco para conferir se os lacres, o jogo de lacre utilizado nessa urna é o mesmo da etiqueta que precisa ser colada. A zona eleitoral já fez isso lá no momento da carga de primeiro turno, nessa etiqueta aqui, nesse extrato, desculpa. Aqui é um recibo que a gente assinou, dizendo que recebeu todo esse material que veio da zona, e a ata que foi feita da cerimônia de carga e lacração das urnas, que é uma ata que a zona eleitoral faz quando ela prepara todas as urnas da zona. A gente vai precisar de uma chave Phillips, tá? Então, cada uma de nós tem uma, que veio aqui também, para abrir o compartimento do flash de votação. Nós vamos retirar, então, meninas? Nós vamos retirar as urnas das caixas. A gente vai mostrar que ela está lacrada em todos os lugares que precisa estar. Então, a gente tem aqui o lacre da memória de resultado, do flash de votação, das portas de entrada para USB. Então, todos os componentes da urna que possibilitam a entrada de algum equipamento USB, eles têm que ser lacrados. O gabinete, porque também uma pessoa poderia vir aqui e tentar abrir essa urna, então o gabinete da urna também recebe o lacre. E o microterminal, que ele também é lacrado, onde tem as possíveis entradas para periféricos. Ok? A urna está toda lacrada. A gente vai conferir agora se o número desses lacres que estão na urna correspondem à etiqueta que foi colada aqui no extrato da carga da urna. A minha é 0525413, 0525413, 0525413. Então, a numeração de todos os lacres tem que corresponder a esse número.
Podemos continuar aí? Adriana, Valéria? Bom, agora nós vamos, então, proceder à abertura do compartimento do flash da mídia de resultado. Evidentemente, essa daqui vai estar vazia, porque a mídia de resultado dessa urna já foi retirada no primeiro turno após a votação, para que os resultados fossem transmitidos. Então, a gente vai deslacrar o compartimento. Nós vamos pegar a mídia de resultado. Assim, gente, nós temos que ligar a urna na tomada, desculpa. Esqueci. Uma tomada de cá. Agora eles estão ligadas na tomada. Eu preciso esperar minha colega ali. Então, nós vamos colocar a mídia de resultado que contém o aplicativo de verificação pré e pós-eleição. Nesse caso aqui, nós vamos acionar o pós. Cada uma de nós vai colocar, abrindo o compartimento da MR e colocando a MR. Vamos ligar a urna. É preciso aguardar o sistema inicializar, demora um pouquinho. Até mesmo para ele reconhecer que tem uma mídia ali dentro e que aplicativo que ele vai ter que a urna vai ter que buscar.
A nossa secretária de informática já falou isso, mas só para reforçar, nós estamos trabalhando aqui com 2 urnas modelo 2015, a minha de Betim e a da Adriana de Belo Horizonte, mas a de Santa Rita de Sapucaí, ela é uma urna modelo 2008, então o processamento dela é um pouco mais lento. Como nós temos que fazer os procedimentos ao mesmo tempo, às vezes eu vou ter que esperar e a Adriana até que a... Nós chegamos aqui, a sua chegou? Vamos ter que esperar um pouco a Valéria. Também para reforçar, só lembrando, eu sei que a Raquel já disse isso, a única... a urna não é conectada em nenhum tipo de rede, a não ser a rede elétrica. Então, ela foi ligada aqui debaixo da mesa, mas depois, se quiserem verificar, ela está ligada numa tomada, porque ela precisa da energia elétrica para manter a bateria interna dela carregada, como se fosse um celular. Bom, gente, todas chegamos ao menu principal. Adriana, não estou te vendo. Chegou. Bom, nós temos aqui, então, algumas opções, como os senhores podem ver. Eu preciso agora, nesse momento, da opção 5, que é o aplicativo que vai me permitir a impressão dos hashes. Então, nós vamos escolher a opção 5. Esse aplicativo tem um código, nós vamos digitá-lo. É como se fosse uma senha. Sinaliza que apertou confirma. E sempre após a digitação a gente tecla o confirma para ele prosseguir. Então o aplicativo está sendo carregado na urna. Nós temos então o menu principal desse aplicativo do VP. Ainda não? Desculpa.
Então, nós temos essas opções do menu. Nesse primeiro momento, seguindo o rito que o TSE nos passou, nós vamos fazer a impressão dos hashes. Então, opção 1, confirma. Ele abre um submenu em que nós temos 3 opções. Nós queremos imprimir esses hashes de arquivos estáticos, que são aqueles arquivos que estão dentro da urna, iguais para todas e que não mudam, né? Então, nós vamos teclar o 1, que é imprimir hashes de arquivos estáticos, e pedir para confirmar. Ele vai preparar o relatório e depois imprimir. Saindo aqui já da minha urna. É um relatório grande. Então, todos os arquivos, todos os aplicativos e programas que foram instalados dentro da urna, para cada um deles tem um resumo hash, um resumo digital. Então, são muitos arquivos, por isso que o relatório é grande. É térmica? Ela é, sim. Como caixa de banco. Deixa eu te perguntar, você vai fazer ela soar no último confirma? Na hora da votação. Bom, esse arquivo saiu impresso, a gente vai colocar dentro daquele envelope, que depois eles vão ser conferidos ali atrás. Nós vamos voltar na opção aqui do VPP, que agora a gente vai imprimir os BUs e o arquivo RDV, que é o Registro Digital de Voto. Então, opção 9, para retornar ao menu principal do VPP, confirma. Eu preciso, então, a opção 6, que é, nós vamos gravar os resultados, que é o boletim de urna. Gravar não, desculpa, imprimir. Então, 6, Adriana e Valéria, ok? Confirma. Então, nós temos um segundo, um submenu com outras opções. Eu vou escolher a 2, que é imprimir o boletim de urna. 2, confirma. É o mesmo boletim de urna que saiu lá na sessão eleitoral após o encerramento dessa urna.
Nós vamos imprimir 2 vias. Então, vamos voltar de novo ao menu, teclar novamente o 2 para imprimir uma segunda via. A primeira via saiu, eu vou guardar dentro do envelope. E agora nós vamos teclar de novo o 2 para imprimir a nossa segunda via. 2, confirma. Bem, impressa aqui a segunda via do mesmo boletim de urna. Vou guardar no envelope. E agora, então, Valéria, Adriana, nós vamos imprimir o RDV. Isso? Vamos agora imprimir o arquivo, o RDV, que é o registro digital do voto. Então, opção 4, confirma. Aqui são os votos, porém de forma embaralhada. A gente não consegue saber quem votou em quem e a ordem de votação. É proposital, justamente para não quebrar o sigilo do voto. O RDV saiu, nós vamos guardar no envelope. Tá. Bom, gente, agora nós vamos para o outro passo, que é fazer a gravação do log, né, de todos aqueles eventos que aconteceram na urna até agora, fazer a gravação dele na MR. Então, nós vamos pegar uma MR.
que está vazia. Inserir aqui, eu vou retirar a MR que está aqui dentro, que é do aplicativo que eu estou usando. Não tem problema retirar, porque o aplicativo já está ativo. Então eu posso tirar a MR e colocar outra vazia para eu gravar o log da urna. Então, eu preciso retornar ao menu principal do VPP, 9, confirma. Retornando ao menu principal, eu vou teclar a opção 5, que é log. Então, 5, confirma. Depois eu tenho um submenu com duas opções. Eu quero gravar na MR, então eu vou escolher a opção 2, gravar log da urna. Teclar confirma. Me pediu para inserir uma mídia válida, eu já inseri. Eu vou teclar confirma para o sistema gravar o resultado para mim. Opa, minha mídia tá. Vamos tentar uma outra? Já? Ah, tá, é mesmo. Ok, já gravou. Não, Valéria, o que você disse? Nós vamos gravar duas? Não, mas acho que a minha não gravou mesmo. Não tem? Sim. Agora deu certo. Agora eu vou voltar com a MR do aplicativo do VPP para eu ir na opção de novo e gravar novamente a segunda mídia. Voltei no log, no menu do VPP, opção 2, confirma. Está me pedindo para inserir. Essa daqui, eu vou separar ela, vou pegar uma outra língua. Vou retirar do VPP. Vou inserir a mídia vazia e vou teclar confirma. Pronto, já gravou, mandou eu retirar e voltar com a outra do VPP. Então, nós temos duas aqui gravadas com o log, que eu vou colocar dentro do envelope. A urna dela é mais lenta, tem que esperar um pouco. Nós vamos agora retirar, desligar essa urna, encerrar esse aplicativo, porque o que eu tinha que fazer com ele, né, o que nós tínhamos que fazer com ele, nós já fizemos. Então, nós vamos encerrar o aplicativo e colocar o do AVPart, que é para fazer a conferência das assinaturas digitais dos arquivos que estão instalados na urna. Então, eu vou confirmar para prosseguir, o 9 para sair, retornar ao menu principal, e o 9 de novo para sair do aplicativo. A operação foi encerrada, nós vamos desligar a urna. Aqui eu desligo apenas na chave, né, no botão liga e desliga. Não preciso tirar da tomada. Pronto, a tela da urna apagou. Vou aguardar a Valéria. Esses modelos de urna mais novos, como a 2015, a gente tem um botão liga e desliga, mas os antigos ainda é a chave. Então, isso demora um pouco mais também. Pronto, nós vamos, então, retirar essa MR dos múltiplos aplicativos, onde estava o VPP, que eu usei para imprimir esses documentos e gravar o log, e vou colocar a MR do aplicativo AVPart
para nós fazermos a verificação das assinaturas digitais. Então, eu coloco a MR, ligo a urna, aguardo o aplicativo inicializar. Isso que aconteceu aqui comigo, porque quando eu fui gravar o log da urna, a primeira MR, a mídia de resultado que eu utilizei, o sistema não deixou eu gravar dizendo que a mídia não estava formatada. Isso é importante explicar aqui, porque é uma segurança do sistema. Então, como a mídia não estava limpa, às vezes na hora da formatação, alguma trilha dela não é limpa corretamente, não é formatada corretamente. Então, o sistema só deixa eu gravar se eu tiver uma mídia válida. Então, isso não é uma coisa ruim quando acontece, na verdade, é para mostrar a segurança de que eu só posso gravar, o sistema só vai deixar eu gravar aqueles dados se eu tiver com uma mídia segura dentro dele. Esse procedimento de buscar um aplicativo dentro da urna, às vezes ele demora mesmo, porque como são vários arquivos que estão ali dentro, ele precisa colocar aquele arquivo em funcionamento dentro da urna. Então, por isso que demora um pouco a inicialização, quando a gente escolhe determinados arquivos. Qualquer pessoa pode acompanhar. Segundo o TRE, no tribunal, as urnas vão ser lacradas novamente. Elas não serão utilizadas